E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Marcelo Michelotti, diretor de Assuntos Jurídicos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Doutor Marcelo, a gente retoma esse último bloco falando ainda sobre o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O senhor participou representando a AJUF. Vários temas foram discutidos, né? Impugnação de candidatos, ficha limpa e muito fortemente a questão das fake news. Como que foi tratado esse tema, doutor? Sim, é uma preocupação do movimento, enfim, de todas as entidades que o compõem, acerca de como vai ser tratada, como vai acontecer essa eleição nesse momento de intensa atuação de mídias sociais. E até em relação a algumas eleições que aconteceram em outros países, em que houve a influência, a questão de discussão muito severa sobre o impacto das notícias através de mídias sociais, muitas delas inverídicas, e essa é a preocupação. E é destacável uma iniciativa de uma componente do movimento, a Fundação Getúlio Vargas, que está desenvolvendo, está lançando neste mês de julho, um portal para fazer uma análise das notícias veiculadas em mídias sociais para que se consiga identificar situações das chamadas fake news para que se tenha condições de investigar e debelar esses acontecimentos. O endereço é o dapp.fgv.br, né? Exatamente. É um site, foi mostrado para nós um projeto dele, e é uma tecnologia muito inovadora, muito atual, em que será possível essa identificação para que através dela até se consiga chegar aos seus realizadores, infratores, e com isso uma punição a quem descumprir a legislação eleitoral. E ele está sendo lançado agora no fim de julho, né? E a ideia é justamente essa, porque com mídias sociais, redes sociais, o que mais se vê, que já vem acontecendo é isso, a questão das fake news, e que pode influenciar uma eleição, né? Sim, com certeza. Uma mensagem indevida, repassada a muitas pessoas que eventualmente não façam a sua checagem, pode levar a uma impressão incorreta, por um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal de determinado candidato. Então, além dessas medidas que estão acontecendo através desse portal, através de outras medidas do MCC, é importante se destacar que o eleitor ele tem a sua parcela de não ser influenciado por essas notícias, aquilo que ele receba em seu smartphone, enfim, no seu computador, ele faça uma primeira checagem antes de repassar essa informação para frente, porque muitas vezes é algo incorreto, algo indevido ou até ilícito. Sim. E a AJUF pretende continuar participando das reuniões do MCCE? Sim, nós somos membros integrantes, ativos, parceiros, e nossa presença é constante, e inclusive o movimento fará no mês de agosto um seminário que tem no seu conteúdo principal a discussão desse tema das notícias, do fake news, mídias sociais nas próximas eleições. E o tema é até interessante, né? Tecnologia e eleições não vale tudo. A mensagem é bem essa, né, doutor Marcelo? Exatamente, exatamente. O candidato, de modo deliberado ou até inconsciente, ele não pode se afastar dos fatos. Né? A propaganda em si ela é válida, agora a deturpação de fatos, isso realmente é inaceitável. Falando agora de Conselho de Justiça Federal, a AJUF também tem uma atuação muito forte no CJF, por consequência inclusive da lei número 11.798, passou a destinar ao presidente da AJUF assento permanente, né, no Conselho. Isso é um reconhecimento da atuação da AJUF? Como é que o senhor avalia isso?
Com certeza, é um reconhecimento da atuação, da importância da AJUF, a qual não se restringe à defesa dos associados em si, individualmente, mas também da instituição Justiça Federal. E podemos dar o exemplo das últimas semanas, a atuação muito atenta e firme da AJUF em relação ao orçamento da Justiça Federal. A indicação, até o relatório da LDO, trazia algumas situações prejudiciais à Justiça Federal e, em conjunto com técnicos do Conselho da Justiça Federal, foi feito um trabalho de convencimento perante os parlamentares que permitiu alguma melhoria em relação àquilo que havia, como, por exemplo, a possibilidade de não ter atingimento no orçamento para o próximo ano daqueles valores que já vêm para acrescer a remuneração dos servidores, que é uma lei anterior que escalonou os aumentos. Mas como estamos dentro da limitação da PEC 95, teto de gastos, essa lei que trouxe o aumento dos servidores, ela foi anterior. Então, a gente está atrelado a um orçamento que tinha por base uma quantidade que está tendo acréscimo anualmente em decorrência desses aumentos aos servidores. Também houve a queda da limitação do corte, a proposta era um corte linear de redução de custos, de gastos de 10%, passou para 5%. Ao final, se conseguiu a retirada desse corte linear de gastos e também restou a possibilidade de termos um acréscimo no subsídio para o próximo exercício, coisa que estava impossibilitada no início do relator. Quando a gente fala de atuação da AJUF junto ao CJF para garantir direitos, prerrogativas de direito, como é que está essa situação? Quais questões estão sendo discutidas no momento? Nós temos uma atuação em defesa contínua das prerrogativas dos magistrados, em questionamentos individuais, e eu faço o destaque de duas pautas, que as diferenças de valores da PAI, um processo que está já em julgamento, a nossa luta para que haja a definição em favor desse reconhecimento e também o critério de correção de parcelas atrasadas de auxílio alimentação. Isso também será objeto de atuação forte, específica nesse segundo semestre. E gostaria também de destacar um projeto que é de muito interesse de todos os associados, que é o projeto de lei que visa a remunerar as funções, atividades e funções administrativas dos magistrados, o que atualmente, infelizmente, não tem remuneração.